Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Sabe, eu tava pensando aqui, geralmente quando alguém tenta navegar por uma cidade gigantesca, tipo São Paulo ou Nova York, usando um mapa desenhado há, 2.000 anos, o esperado é que essa pessoa acabe dando de cara num muro de concreto. O que faz total sentido, né? Qualquer um diria que a solução óbvia é atualizar as coordenadas e criar um mapa novo para refletir a realidade de hoje. Exato. A geografia mudou, a infraestrutura é outra. Mas a nossa análise profunda de hoje parte de uma premissa completamente diferente. E se, ao invés de guardar esse mapa antigo no museu, um grupo com muito poder político decidisse que o mapa está perfeito? E que a culpa é da cidade. Isso. Que a solução não é atualizar o pergaminho, mas sim ligar uns tratores, demolir a metrópole inteira e forçar a sociedade a voltar a caber naquelas linhas antigas. Olha, essa imagem dos tratores ilustra perfeitamente o que a gente vai discutir hoje. Não é uma adaptação, é um projeto ativo de demolição. E é exatamente esse o nosso mergulho de hoje. Para quem está acompanhando o programa, a gente tem aqui na mesa uma pilha fascinante e, honestamente, bem perturbadora de documentos. Tem entrevistas da CNN, da BBC, reportagens investigativas da CBS e o tema central é o avanço do nacionalismo cristão. Um tema denso e super atual. Muito. A nossa missão hoje é entender como esse movimento afeta a política, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Como eles promovem o retorno de regras super arcaicas de submissão e como casos assustadores de abuso acabam se escondendo sob esse manto da fé. É importante a gente colocar as cartas na mesa logo de cara. Com certeza. Por isso, faço uma pausa aqui para deixar um aviso bem claro para nossa audiência. As fontes de hoje contêm material politicamente sensível, tá? E nós não estamos tomando partido de nenhum lado político, seja de esquerda, de direita. Exato. A gente não está endossando nada do que está no material. O nosso objetivo é única e exclusivamente reportar e dissecar de forma totalmente imparcial as ideias que estão nas fontes originais. A gente quer entender a engenharia por trás disso tudo. Porque, olhando de fora, muito do que vamos discutir parece irracional. Mas existe uma lógica interna brutal operando ali. E antes da gente pular de cabeça nisso, uma dica de ouro para quem adora consumir informação. Configura o seu Spotify para baixar os áudios automaticamente ou favorita a nossa página. É uma ótima ideia. Cria uma timeline contínua. Sim, aí sempre que sair um programa novo, ele já entra na sequência, você não perde nada. E se alguém preferir vídeo, não tem problema. Todo esse material vai automaticamente para o canal do YouTube, Jorge Guerra Pires, PhD. Dá para maratonar por lá também. Boa escuta. Vale lembrar que a curadoria fantástica dos textos de hoje é justamente do Jorge Guerra Pires. Nossa, sim, o Jorge é incrível. Ele é um pesquisador e escritor que consegue unir ciência, crítica social e filosofia de um jeito muito provocativo. E as recomendações de leitura de hoje
são os livros da série Estudos Bíblicos para Ateus. Tem o livro 1, Gibíblia, A Fábrica de Absurdos. Isso. E o livro 2 seria a Bíblia, um livro científico. Eles estão na Amazon, formato impresso, com aquela entrega Prime maravilhosa e gratuita. E também no Kindle para ler na hora. E tem no Google Play em formato de audiolivro, com mais de 10 horas de narração. E a gente também tem um anúncio de um lançamento novinho, que é o Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Esse livro promete, hein? Muito. Daqui a pouco a gente fala mais dele porque ele tem tudo a ver com uma reflexão sobre por que figuras públicas no Brasil morrem de medo do rótulo de ateu. Mas ok, vamos desempacotar isso. A mídia costuma retratar o nacionalismo cristão como uma distorção. Tipo, eles não são cristãos de verdade, eles sequestraram a fé. A gente escuta muito isso. Mas, lendo essas fontes, surge uma visão bem diferente. E se eles forem, na verdade, os cristãos de verdade? Porque os moderados tentam meio que passar pano para as partes difíceis da Bíblia, mas a nacionalista cristã lê os textos exatamente como eles foram criados para serem lidos. Esse é o grande ponto de inflexão das nossas fontes. Se você pensar bem, quem está lendo o texto com o olhar original de 2000 anos atrás, na época do Império Romano... Onde não existia democracia, não existia direitos iguais, nada disso. Exato. O cristão moderado faz um malabarismo gigante para encaixar um texto da Idade do Bronze numa democracia moderna. Já o nacionalista cristão, não. Ele pega o texto de forma crua, literal, fundamentalista. Para eles, o texto é a lei. O que nos leva direto para o que as fontes chamam de cavalo de Troia intelectual. E para a figura do pastor Douglas Wilson. Ele é tipo o arquiteto desse movimento lá nos Estados Unidos. Sim, o Douglas Wilson é um caso fascinante de estudo. Ele debateu com ateus gigantes como o Christopher Hitchens. Eu vi as transcrições disso e a sensação que dá é muito louca. É como se o Wilson usasse um caminhão de lógica impecável, um discurso super articulado, mas quando você abre a caçamba do caminhão, a carga é puro fundamentalismo da Idade do Bronze. É o que os pesquisadores chamam de motosserra em luva de veludo. Ele não sai por aí gritando feito um fanático na rua. Ele usa críticas muito válidas à sociedade moderna, que ele apelidou de mundo de palhaços, para ganhar confiança das pessoas. Porque, querendo ou não, muita gente está exausta do mundo moderno, né? Com certeza. Ele valida essa exaustão. E aí, assim que o público abaixa a guarda e concorda com ele introduz a teocracia como se fosse a única solução lógica. Mas vem cá, muita gente diz que esse pessoal não é cristão de verdade. Só que, como a gente falou, olhando para os textos originais, eles abraçam coisas que os moderados fogem. Por exemplo, nas entrevistas, o Wilson rejeita totalmente o cristianismo moderno. Ele chega a afirmar publicamente que a mulher é um vaso. Sim, ele define a mulher literalmente como pessoas de onde saem outras pessoas. É chocante para os nossos ouvidos. É bizarro. E ele diz que a mulher tem que ser totalmente submissa ao marido ao ponto de defender a revogação do direito ao voto feminino. Ele acha que a família deve ter um voto só, o do chefe da casa. E ele não passa pano, ele não esconde o que ele quer. Como eu disse, é a motosserra. Ele obriga o seguidor a ser 100% coerente com o texto arcaico, sem os filtros do iluminismo ou dos direitos humanos. E aí a gente precisa puxar esse fio da submissão feminina para a realidade prática. Porque falar de revogar voto num debate teológico é uma coisa, mas as fontes mostram como isso funciona dentro de casa, nos Estados Unidos. E é assustador. Você está falando do documentário da CNN sobre as Treadwives, as esposas tradicionais. Exatamente. As mulheres que conseguiram fugir dessas comunidades, dessas bolhas de autocontrole. Os depoimentos são de embrulhar o estômago. Elas relatam uma vida de exaustão extrema. A arquitetura dessa opressão é muito sofisticada. O documentário detalha que as mulheres são totalmente isoladas. Elas passam, 13 anos seguidos grávidas ou amamentando. 13 anos. Sim. Tendo de 8 a 12 filhos. E todo o trabalho doméstico e a obediência ao marido são tão absurdamente exaustivos que elas ficam ocupadas demais para sequer ter pensamentos próprios. A fadiga crônica vira uma ferramenta de controle. Isso soa como um regime de escravidão psicológica
Como é que os líderes conseguem manter as pessoas presas sem usar correntes físicas? É como um sequestro, onde a vítima jura que o cativeiro é a vontade de Deus. A tática principal é a moralização de absolutamente tudo, somada a esse isolamento que a gente comentou. Numa comunidade influenciada por ideias como as do Douglas Wilson, a mulher aprende que não tem autoridade nenhuma. Nenhuma autonomia sobre a própria vida. Nenhuma. Eles criam um mundo paralelo. A lei civil, o Estado, isso simplesmente não entra na casa deles. Só existe a lei religiosa. Então uma decisão simples, tipo vacinar ou não os filhos, vira uma questão de vida ou morte espiritual. Se ela errar, ela vai pro inferno. Caramba! Então não precisa de grade na janela, porque a grade está na mente. Exato. E a punição, muitas vezes, é por ter uma atitude errada ou por usar o tom de voz incorreto com o marido. A pessoa vive pisando em ovos o tempo inteiro. E o que é fascinante e aterrorizante, na verdade, é que a gente lê isso achando que é exclusivo daquelas comunidades rurais isoladas no interior dos Estados Unidos. Mas não é. E é aqui que a coisa fica muito perto de casa. O caso do Maranhão. Sim, o caso do Brasil. Em maio de 2026, em Passo do Lumiar, no Maranhão, uma igreja chamada Shekinah House Church, o reflexo prático disso aqui no nosso país. Os fatos contidos nas reportagens sobre esse caso são revoltantes. A polícia resgatou mais de 40 pessoas de uma situação de escravidão explícita. Escravidão no meio de uma congregação religiosa? E o pastor David Gonçalves Silva, que liderava o local, tratava os fiéis, a grande maioria mulheres, não como membros da igreja, mas ele os chamava de peões. Peões, e o lugar onde eles dormiam, as fontes dizem que eles chamavam de baias. É desumanização total. Total. E o controle psicológico era idêntico ao modelo americano que a gente acabou de falar. As vítimas eram forçadas a escrever centenas de vezes em cadernos frases de punição, tipo: eu preciso aprender a respeitar o meu líder. Uma lavagem cerebral clássica. Mas me tira uma dúvida, o nome da igreja é em inglês, Shekinah House Church, no interior do Maranhão. Isso levanta uma pergunta óbvia. Isso é algum tipo de rede internacional de tráfico de pessoas? Então, as fontes investigativas não indicam um tráfico físico de pessoas cruzando fronteiras, mas apontam para algo igualmente perigoso: um tráfico de ideologia. Ah, entendi. Como se fosse uma franquia. Perfeito. É uma franquia do fundamentalismo. É a importação direta de uma doutrina de submissão e controle. Os pastores aqui no Brasil usam essa estética americana, o nome em inglês, porque isso projeta uma falsa autoridade de sucesso. Eles copiam a cartilha do abuso. E criam as mesmas teocracias privadas e perigosas que vemos nos Estados Unidos. É o reflexo exato de pegar regras de 2000 anos atrás e aplicar a força no século XXI. E isso nos leva à parte mais complexa da nossa análise, o Estado laico. Porque eles não querem só mandar dentro de casa ou dentro da baia da igreja. Eles querem mandar no Estado. Mas, nos documentários, tem um apontamento de uma contradição histórica que eu achei fantástica. A ironia sobre a separação entre igreja e Estado, né? Sim, na fundação dos Estados Unidos e até no Brasil antes da Constituição de 88, as minorias evangélicas eram os grupos que mais lutavam e sangravam pela separação entre igreja e Estado. Eles morriam de medo de serem perseguidos. A pesquisa histórica mostra muito bem isso. Eles dependiam de Estado laico para não sumirem no mapa. Mas hoje, a realidade demográfica mudou. Eles cresceram demais, né? Sim. Hoje eles representam de 20% a 25% da população americana. E cresceram enormemente no Brasil também, graças justamente ao Estado laico. E agora que eles têm os números, eles querem ser a religião oficial do Estado. Eles usam a escada da liberdade religiosa para subir e depois querem chutar a escada para ninguém mais usar. Nos Estados Unidos, os documentos falam do Project 2025 e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, usando termos militares como cruzada na política interna. É a negação total do pluralismo. Eles fundem patriotismo com religião. O Estado laico virou inimigo. E no Brasil, a gente vê o mesmo movimento paralelo, onde a bancada política tenta impor dogmas religiosos como lei para todos os cidadãos. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Imagina a cena. Vamos supor que eles consigam o que querem. Eles destroem o Estado laico.
Eles fundam o tal país cristão. O que acontece no dia seguinte? O colapso, basicamente. Pois é. Existem, sei lá, umas 40 mil denominações cristãs diferentes. Quem é que vai mandar? É como se eles estivessem todos num barco remando com força para afundar a democracia. Mas assim que o barco afundar, eles vão começar a jogar uns aos outros na água, não vão? Com certeza absoluta. A fragmentação é a grande falha lógica e o maior perigo desse movimento. Instaurar o nacionalismo cristão criaria uma verdadeira torre de Babel teológica. Porque o país ideal não é o mesmo para todo mundo, né? De jeito nenhum. O país cristão ideal de um teonomista extremista como Douglas Wilson, que defende leis severas do Antigo Testamento, é um pesadelo completo para um cristão moderado. A briga interna seria brutal e inevitável. Eles não aceitam quem está de fora, imagina tolerar as diferenças de quem está dentro. O caos é a única garantia. Bom, para dar uma sintetizada na nossa jornada de hoje, a gente viu como aquela leitura crua, literal e arcaica dos textos sagrados, que, aos olhos do próprio tempo histórico, era o cristianismo de verdade, se converte hoje numa máquina de submissão. Submissão de mulheres em lares americanos e escravidão literal em igrejas no Brasil, como no caso do Maranhão. E tudo isso desaguando num projeto de poder político que rejeita completamente o pluralismo. E sabe o que ajuda muito a digerir tudo isso e ir mais fundo? O recado do curador de hoje. As dicas do Jorge Guerra Pires. Isso! O Jorge lembra a gente sobre aquele hábito incrível de ouvir audiolivros. Sabe quando você está dando aquela caminhada, cozinhando, lavando roupa? Ele diz que os audiolivros revolucionaram a leitura dele antes mesmo da inteligência artificial. É uma dica de produtividade sensacional. E o Google Play permite baixar para ouvir offline. Exato. E eu reforço muito o convite para buscarem o novo livro dele, O Paradoxo de Einstein, lá no Google Play ou na Amazon. E o Jorge traz uma discussão no livro que é sensacional para a gente pensar. Ele pergunta: por que no Brasil figuras públicas têm tanto medo do rótulo de ateu? É um estigma fortíssimo aqui, né? Demais! Famosos como Leandro Carnal ou Drauzio Varela, eles nunca cruzam certas linhas ao falar de religião. O Daniel Sotomayor teve que sair da mídia, mas em contrapartida, um pastor como Malafaia tem a cara de pau de ir para a TV pedir dinheiro para comprar um avião particular para os fiéis. E tá tudo certo para a sociedade. Tiveram aquele debate na Globo, ao vivo, né? Sim, porque assumir que não acredita em Deus é visto como algo muito mais tóxico do que ser um pastor claramente abusivo. A sociedade tolera o abuso desde que ele venha com a embalagem da religião. Essa reflexão do Jorge fecha perfeitamente com a provocação final que a gente tem que deixar hoje. A gente passou o programa inteiro analisando extremistas. Figuras radicais como Douglas Wilson são, de certa forma, perigosamente honestas. Ele diz com todas as letras que quer o fim dos direitos iguais. Ele não esconde o trator. Não esconde. Mas, por outro lado, muitos políticos, tanto lá quanto aqui, usam um discurso vago e reconfortante de liberdade religiosa para aprovar as exatas mesmas leis que Wilson defende. A diferença é só a embalagem. Exatamente. Então a pergunta que fica para quem está escutando a gente refletir é o paradoxo da tolerância. Quando grupos extremistas usam as ferramentas da democracia para tentar instaurar uma teocracia, a tolerância não se torna a arma que cava a própria cova de uma sociedade livre? É uma sinuca de bico. Até que ponto um Estado laico pode acomodar quem deseja ativamente, todos os dias, a destruição desse próprio Estado? Fica essa bomba para vocês pensarem. É isso, Pergaminho continua tentando derrubar a cidade. E a gente precisa decidir se vai deixar o trator passar. Sem dúvida. Fica a reflexão.